A Sauber está há apenas 15 meses de virar a equipe de fábrica da Audi na Fórmula 1, mas o processo do que chamamos de audificação começou há muito tempo, bem antes da mudança de nome e da nova pintura que a gente vai ver em 2026. Você pode até pensar que há tempo de sobra e que o histórico da Audi em outras modalidades de automobilismo, como rally, carros de turismo e protótipos, garante o sucesso. Afinal, trata-se de uma gigante automotiva que investiu muito para a primeira entrada na Fórmula 1. O que poderia dar errado, hein? Bom, muita coisa. A Sauber não vai bem hoje. Na verdade, está indo muito mal e não marcou um único ponto em 2024, o que é péssimo, considerando que já foram 18 corridas e 3 sprints no ano todo. A equipe está lutando muito, e isso não é um problema pontual, já que ela somou apenas 16 pontos nos últimos 50 GPs. Mas se alguém na Audi estiver disposto a ignorar esses sinais e assumir que tudo vai ficar bem quando a mudança de nome acontecer em 2026, tem uma lição de advertência do passado que precisa ser lembrada. É um aviso de que os planos mais bem elaborados e as metas mais lógicas para o sucesso nem sempre acontecem como previsto, e que, se você perder uma oportunidade na Fórmula 1, talvez ela nunca mais apareça. Para contar essa história, a gente precisa voltar até 6 de junho de 2008. O GP do Canadá de 2008 foi uma das corridas mais históricas do século XXI, mas a gente não está revisitando esse GP por causa da batida infame no pit lane, quando Lewis Hamilton atingiu a traseira da Ferrari de Kimi Raikkonen, nem do brasileiro Felipe Massa, perdendo uma chance de vitória por falta de combustível no primeiro pit stop. O ponto aqui é a única vitória do polonês Robert Kubica em um grande prêmio. Ele superou Nick Heidfeld numa famosa dobradinha da então BMW Sauber. Essa vitória colocou Kubica na liderança do Mundial pela primeira vez e única na sua carreira. O BMW Sauber F108 era um carro competitivo. Embora a McLaren e a Ferrari fossem um pouco mais rápidas, Kubica conseguiu uma sequência forte de resultados, incluindo 3 pódios nas 5 corridas que antecederam Montreal. O campeonato parecia estar ao alcance dele, mas na verdade não estava. Simplesmente não fazia parte dos planos. A BMW tinha traçado uma linha do tempo clara para o progresso dela. Com a vitória no Canadá, a meta de 2008 foi cumprida. A BMW comprou a participação majoritária da Sauber em junho de 2005, quando ela ainda tinha motores Ferrari com a marca Petronas. Então, a primeira temporada completa como BMW Sauber foi 2006. A equipe terminou em quinto no campeonato, com alguns pódios. Para o chefe de equipe, Mario Tyson, isso estava dentro do planejado. Na verdade, a equipe até superou a meta de reduzir pela metade a diferença de 1,5 segundo de 2005 e ficou com uma média de pouco mais de 0,4% de diferença, o que equivale a 4 décimos numa volta de 90 segundos. Em 2007, a BMW Sauber também atingiu as metas, subindo para o segundo lugar no campeonato de construtores. Na realidade, ela ficou em terceiro, já que a McLaren foi excluída como punição pelo escândalo de espionagem. Mas foi um bom avanço. Então, a meta do segundo ano foi alcançada. Tyson abriu qual era o objetivo para 2008, buscar a primeira vitória. Essa vitória veio em Montreal, ou seja, o trabalho para 2008 foi concluído. Robert Kubica e a BMW Sauber tiveram uma chance real de vencer o Campeonato Mundial de 2008. No entanto, com o objetivo corporativo da BMW para 2008 já cumprido no Canadá, o foco foi transferido para o desenvolvimento do carro de 2009. Isso resultou numa queda enorme de desempenho. O terceiro carro mais rápido do início do ano decaiu para quarto, quinto, sexto ou, até no pior caso, sétimo mais rápido ao longo do ano. O BMW Sauber F108 nunca foi o carro mais rápido, nem mesmo no início da temporada, mas era competitivo. Foi um grande avanço em relação ao carro de 2007. O diretor técnico Willy Humph adotou uma abordagem agressiva de desenvolvimento. No início do ano, o carro era capaz de competir com a Ferrari e a McLaren. Embora não fosse tão rápido, podia brigar graças ao talento de Kubica, que aproveitava a estabilidade traseira do carro para imprimir o seu estilo de pilotagem agressivo. Depois de uma temporada completa difícil em 2007, ele floresceu em 2008. O polonês abandonou a corrida na Austrália depois de ser atingido por Kazuki Nakajima da Williams. Mas logo teve bons resultados, como o segundo lugar na Malásia, o terceiro no Bahrein, onde fez a pole, seguido de 2 quartos lugares na Espanha e na Turquia, antes de voltar ao pódio com o segundo lugar em Mônaco. Daí veio a vitória no Canadá e tudo mudou. Nas 11 corridas restantes, Kubica só terminou no pódio 3 vezes.
Duas delas foram em Spa e Monza, pistas de baixa pressão aerodinâmica. A última foi um segundo lugar em Fuji, ajudado por uma dramática primeira volta que comprometeu as corridas da McLaren e da Ferrari. Mesmo nesse GP do Japão, com pouca competição na pista, Kubica liderou no início e fez uma corrida excelente, mas acabou em segundo, atrás da Renault de Fernando Alonso. Kubica deu o seu melhor, mas o carro simplesmente não era competitivo o suficiente. Então ele terminou o campeonato em quarto lugar, 23 pontos atrás de Lewis Hamilton, que foi o campeão numa época em que a vitória valia 10 pontos. Claro, não dá para afirmar que, mesmo que tivessem corrido a 100% o ano todo, a BMW Sauber e Kubica teriam conquistado o título. Mas foi uma oportunidade desperdiçada. E não foi apenas uma questão de mudar o foco para 2009. Essa estratégia era compreensível, já que o conjunto de novas regras aerodinâmicas estava por vir. Só que a BMW Sauber praticamente puxou o freio de mão. Segundo Kubica, havia até componentes projetados para 2008 que melhoravam o desempenho, mas nunca foram usados em provas. Esse é o grande arrependimento de Kubica até hoje. Ele sente, com razão, que a BMW acreditava que o objetivo de 2008 estava cumprido com a vitória e que o cronograma determinava que a luta pelo campeonato fosse só para 2009. Tyson, que teve desentendimentos com Kubica na segunda metade de 2008, vê a situação de outro jeito. Ele acredita que houve mais desenvolvimento no carro de 2008 do que nos anos anteriores. A equipe também teve alguns problemas de correlação entre o túnel de vento e a pista que contribuíram para o declínio. Independentemente disso, a queda de desempenho foi evidente. A BMW não teve medo de tornar público o seu desejo por título. Como Tyson disse, 2009 era o ano em que eles lutariam pelo Mundial. Infelizmente, embora 2006, 2007 e 2008 tenham saído conforme o planejado, não foi tão fácil dar o passo seguinte. A preparação para 2009 foi promissora para a BMW Sauber. A equipe foi a primeira a testar um carro adaptado às novas regras quando testou um modelo de 2008 com carroceria de 2009 em Jerez, em dezembro. O carro era esquisito, com proporções estranhas da asa dianteira, estilo arado de neve, e a asa traseira estreita, exigidas pela nova regra. Mas parecia que a BMW tinha saído na frente. Porém, pintaram problemas. Um deles foi causado pela própria BMW, a introdução do KERS, sigla em inglês para Sistema de Recuperação de Energia Cinética. Foi a primeira manifestação de energia híbrida na Fórmula 1. A BMW estava muito confiante no progresso desse sistema, composto por uma unidade motor-gerador e baterias de íon lítio. Na verdade, os alemães estavam tão confiantes que recusaram propostas de outras equipes para adiar a introdução do KERS. Isso foi um erro. Houve problemas de alto perfil no desenvolvimento do KERS, como um incidente durante testes em Jerez em julho de 2008, quando o mecânico sofreu um choque elétrico ao tocar no carro após o piloto de testes, o austríaco Christian Klein, voltar aos boxes. Mas o problema maior da BMW Sauber em 2009 foi que o KERS era pesado e difícil de acomodar. Isso se devia, em parte, às baterias resfriadas a ar que precisavam ser posicionadas num local onde o fluxo de ar pudesse resfriá-las. Como Humph disse, a equipe subestimou o impacto disso. Além disso, a BMW não percebeu o truque do difusor duplo que Brown, Toyota e Williams utilizaram. A equipe considerou o difusor duplo ilegal e Tyson argumenta que o fato de ele ser considerado legal foi a razão principal pela qual a equipe fracassou em 2009. Como prova disso, ele citou o final forte de temporada da equipe depois da introdução de um novo câmbio que criou espaço para otimizar o difusor duplo. Também houve problemas com as novas asas dianteiras mais largas que a equipe nunca conseguiu resolver. A temporada começou com uma performance promissora de Kubica na Austrália, correndo sem o KERS devido ao seu peso. Enquanto Heidfeld usava o dispositivo no carro-irmão, Kubica voou nas voltas finais com pneus Bridgestone médios, mas foi eliminado numa batida com a Red Bull de Sebastian Vettel na briga pelo segundo lugar. Mas essa corrida foi um ponto alto raro. Acontece que os resultados foram inconsistentes. O KERS se mostrou uma desvantagem de peso e empacotamento que a BMW não conseguiu suportar e foi abandonado a partir da quinta corrida do ano na Espanha. A equipe terminou em sexto no campeonato, mas nesse ponto o programa da BMW na Fórmula 1 já estava condenado. No final de junho, a BMW surpreendeu o mundo ao anunciar a saída da Fórmula 1 no final da temporada devido à crise financeira global, ou, segundo a justificativa oficial, por razões de realinhamento estratégico. Se os resultados tivessem sido como esperado, talvez a história fosse diferente. Resumindo,
O quarto ano da BMW como equipe de fábrica deu tão errado que não houve uma quinta temporada. A jornada de 10 anos da BMW na Fórmula 1, que começou quando ela se juntou à Williams como fornecedora de motores em 2000, terminou de forma melancólica. Depois de várias tentativas fracassadas de vender a equipe, ela acabou sendo retomada por seu fundador, Peter Sauber, que tinha mantido 20% de participação acionária. Quais lições a Audi deve aprender com essa história, hein? Bom, a Fórmula 1 não respeita cronogramas rígidos. O desempenho tem que ser maximizado em todos os momentos, aproveitando todas as oportunidades. A Audi se comprometeu a comprar uma participação majoritária da Sauber em 2022. A aquisição foi feita em fases, até que a Audi assumiu 100% da equipe em março de 2024. Ter 3 temporadas completas para construir a equipe antes de se tornar oficialmente Audi foi visto como uma grande oportunidade. Sem a pressão do nome Audi, a equipe poderia se expandir em termos de pessoal e instalações, subindo gradualmente no grid. Só que isso não aconteceu. A Sauber passou a impressão de uma equipe à deriva, aparentemente estagnada, com a visão de que tudo se resolveria magicamente quando ela virasse Audi em 2026. Essa postura contribuiu para a recente reestruturação, com o ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, assumindo como CEO. Jonathan Whitley, da Red Bull, também assinou contrato como chefe de equipe, mas só vai começar na virada de ano. Enquanto isso, a Sauber teve uma temporada desastrosa, sem marcar pontos, e tendo de longe o carro mais lento. A Audi tem um plano, mas na era BMW Sauber, a equipe cometeu um erro de acreditar que as coisas se ajeitariam no futuro seguindo um cronograma próprio. Parece que isso está se repetindo agora. Além disso, a Sauber está muito menos competitiva do que era em 2005, antes da aquisição da BMW. Então, tem um longo caminho até atingir o nível de sucesso que a BMW Sauber alcançou nos primeiros anos. A Fórmula 1 é assim mesmo, e a Sauber precisa maximizar os próximos 18 meses antes da estreia oficial da Audi. A equipe tem que virar uma equipe mais afiada, melhorar a taxa de desenvolvimento e adotar a busca implacável por resultados. Algo necessário para qualquer equipe de Fórmula 1 que tenha a intenção de andar na frente. Binotto já disse que a equipe tem que treinar os músculos para o futuro. Ele está certo. Afinal, na Fórmula 1, se você baseia o seu trabalho na ideia de que o sucesso vai vir no futuro, sem ser agressivo o suficiente com os objetivos de curto prazo, esse amanhã nunca chega. Assim como o tão esperado Mundial de 2009 nunca chegou para a BMW Sauber.